Bem-vindos! Feliz segunda-feira, feliz início de semana, uma semana que pode ser muito boa ou totalmente o contrário, ou, olha, ou meio termo. Vamos ver o que acontece aí porque, infelizmente, vivemos um pouco nesse último ano e meio, nas duas últimas temporadas, nessa situação de que, se não vai bem pra gente, não vai bem mesmo. Esperamos que esta semana tudo mude. Então já olhamos de canto para os árbitros comprados para que dê errado para eles também. E claro, bom, o que sempre foi o futebol e os vasos comunicantes. E olha, se eles ficarem mais um aninho sem Champions, logicamente a gente fica feliz, ri, não sei o quê, mas, enfim, não é o ideal. Não é o ideal. O ideal seria até dizer, olha, que eles ganhem, que cheguem à final, que nós temos um time tão bom que vamos chegar e vamos acabar com eles na final da Champions. Isso seria o ideal com o Real Madrid, com o elenco que montamos, com a nossa história e com tudo. Mas estamos nessa situação. Olha, isso ainda pode acontecer nesta semana. Mas vamos lá. Eu acho que um dos dois ou os dois caem essa semana. E falando do nosso caso, pode ser a última de digamos, uma atitude. Ativa porque queremos que o nosso clube vá bem, ou seja, de torcedor que está sempre atento e tal. Porque continuamos vivos na grande competição, porque na outra estamos mortos, né? Porque se nessa também a gente for eliminado, e não seria a primeira vez que passamos por isso, eu me lembro da temporada de 2018 a 2019, que foi terrível. Depois chegou Zidane e tal, e claro, você está ali no começo da primavera, já sem esperanças. E pô, isso é muito triste, né? Por isso, eu acho, digo, não pode acontecer. Não pode ser que no dia 15 de abril a gente já esteja fora de tudo. Vamos ver. Bom, coloco aqui o Paco Gonzalez e o Minha Mal, porque isso viralizou e o Paco mandou muito bem. Aliás, na Coupe, fazendo essa reflexão sobre essa frase do Minhaval, que a gente não tinha comentado aqui, por sinal, que é a do Vale. Barcelona é blaugrana, tem que engolir como sempre. Ele fala isso para os do espanhol. Olha, isso não foi muito criticado na mídia, porque já sabemos, o de sempre jogador de futebol, da seleção espanhola, etc. Se isso fosse o Vinícius, se o Vinícius fizesse, bom, já... Enfim, por mandar a segunda para torcidas que já tinham xingado ele de tudo, em estádios onde talvez ele nem tivesse jogado ainda. Certo? E de tudo é de tudo mesmo, né? Xingamentos de todo tipo, inclusive racistas. Pois o Vinícius mandava eles para a segunda e tal, mas não se levava em conta tudo o que o Vinícius recebia da arquibancada. Só ficavam falando, olha que mal esportista mandando eles para a segunda, né? Aqui a minha não recebeu nada de ninguém, só dos jogadores do espanhol. E não acho que tenham falado nada para ela, não acho que tenham xingado ela. Não acho. A gente vai acabar sabendo, talvez se tiver leitura labial, vão ficar bem atentos. Do que a minha Val falar, não, mas do que os outros falarem ou do que possam ter falado para ele, com certeza sim. Digo, vamos ficar de olho, mas com a torcida. Por exemplo, não, jogava no Camp Nou. E no entanto, com essa má intenção. E depois, porque Vinícius se faz dentro de campo. E o coração dele a 200 batimentos por minuto e acabaram de chamar ele de bobo e macaco. E não sei o quê. E não sei mais o quê, né? Não, isso já é de cabeça fria e o cara posta isso no Instagram, mas como não é o Vinícius, é o Lamine Yamal. Então, pelo menos, e felizmente, tem algumas vozes nas rádios. Generalistas, nos meios generalistas que criticam a conduta dele como deve ser criticada, mas não só a ele, ao Barça também. Comparando com outros personagens do Barça de antigamente, que, bom, talvez fossem mais elegantes, com certeza, embora se beneficiassem de um sistema absolutamente corrupto, porque o clube deles estava pagando ao vice-chefe dos árbitros por mais de 20 anos e eles se beneficiaram disso, né? Mas enfim, sempre colocando o asterisco, que sempre tem que colocar, e antes que o Paco Gonzalez diga, olha, está muito bem, Joaquim, Paco. Onde foi parar isso? Vi que o Lamine Yamal postou no Instagram, Barcelona é azul-graná, tem que engolir isso, como sempre pensei. Eu jamais na vida teria imaginado que Iniesta ou Puyol
exemplos de jogadores vencedores que ganharam tudo o que apareceu pela frente. Nunca os vi se gabando desse jeito. No Barça, lembro que criaram a palavra Veilers. Onde ficou isso? Como pode o Lamine Yamal, uma estrela do futebol mundial, dizer ao espanhol que tem que engolir isso como sempre? Sim, impressionante. Bom, quanto ao Paco, não sei, porque ainda não vi as redes sociais, mas vão criticar ele de todos os lados, né? Porque, claro, não mexa com o Barça e não mexa com a joia, a Lamine Yamal, não mexa com eles. Isso, seguindo nessa linha de não mexer com eles, porque ninguém pode mexer com o Barça. Vamos ligar isso ao Matias Prats, que é filho do histórico, filho e neto dos históricos, Matias Prats, do Matias, de toda a vida. Na Espanha, para quem não é da Espanha, bem, comentaristas, narradores, apresentadores, muito famosos, rádio, televisão. Bem, o pai continua. O pai desse rapaz que vamos agora, caso vocês não conheçam, colocar um trecho dele. Outro dia, em um programa, ele continua apresentando lá na Antena 3, se não me engano. Mas, bem, dizem que ele é do Atlético até, e em algumas vezes já deu umas cutucadas no Madrid e tal, mas ele teve coragem de dizer isso outro dia? Desmarque, programa do Canal 4, acho que é, né? Dizer isso sobre o pênalti do Mbappé e falar, olha, sério, os árbitros, o que é que eles estão fazendo? Algo tão evidente, né? O que a gente vem comentando todos esses dias. E atenção porque os árbitros entraram com tudo. Sim, Laporta vem dizendo que a liga está sendo manipulada e criticando os árbitros há semanas, meses e anos, e de repente não falaram nada para ele, e de repente caem com tudo em cima desse rapaz. Bom, foi isso que Matias Prates disse. O Real Madrid não vai perder a Liga por culpa dos árbitros. Ok, dito isso, o que aconteceu ontem à noite no Bernabéu foi um escândalo. Não marcaram um pênalti claríssimo em Mbappé? O fato do árbitro, que era bem arrogante, não ter visto me parece grave. Isso está certo aí. É que esse Alberola Rojas é uma pessoa absolutamente... Que cara mais desagradável. Mas e o VAR? Isso não é um erro claro, óbvio e manifesto? Ei, talvez a rodada tenha sido retrô e o que houve ontem foi homenagem ao Negreira. Bom, ele está usando tudo isso que foi dito nas redes, claro, horas depois, que estava certo, né? Porque, claro, que homenagem melhor ao retrô do que lembrar do Negreira, né? De como se apitava naquela época. Mas também nem tanto, né? O que se fazia antes ainda é feito hoje, não por ser rodada retrô, mas porque permanece sendo praticado. O melhor é que nem tinha VAR, né? Como há 20 anos, enfim, não quero desconfiar dos árbitros. Não quero pensar. Olha aqui, que essa é a típica frase que ninguém tinha coragem de dizer até pouco tempo atrás, hein? Não quero acreditar que o campeonato está adulterado, mas não estão nos deixando outra opção se não pensar isso. O Madrid também já foi beneficiado. Coloque a frase. Já beneficiaram o Madrid também. Problema deles, desconfiar da honestidade deles, porque o de ontem foi pênalti aqui na Lua. Sério? Vocês veem aqui algo muito grave contra os árbitros? Eu não quero desconfiar deles, mas é que eles nos dão motivos para desconfiar. Vocês veem aqui algo gravíssimo? Acontece que Arturo Dalden Ibáñez, que foi árbitro há algumas décadas, diz: eu gostaria que a ESA oficial... O que é a ESA oficial? A ESA oficial é a conta oficial da Associação Espanhola de Árbitros de Futebol. Associação Espanhola de Árbitros de Futebol. Ele diz: eu gostaria que a ESA oficial se pronunciasse e até mesmo avaliasse a possibilidade de tomar medidas legais contra intervenções desse tipo na mídia. Esse tipo de insinuação não atenta contra a honra dos árbitros? Inacreditável, né? E aí responde aqui a ESA, que é essa conta, diz obrigado, espera um momentinho, diz obrigado Dalden Ibáñez, sobre a intervenção de Matias Prates na Média 7, lamentamos o conteúdo e as formas utilizadas. Estamos analisando isso com nossos assessores jurídicos. A SAF pede retratação e apela à prudência, moderação e rigor profissional. Que agora mexem com o sobrenome dele, como se o garoto não fosse uma pessoa independente do pai dele no âmbito profissional. Mas claro, cara, talvez ele tenha tido mais facilidade para chegar onde chegou que outros, né? Mas você me entende? Ele diz. O rigor profissional que o sobrenome dele deveria inspirar, nem tudo vale para ganhar audiência e notoriedade. Como está escrito aqui, Richard Gires fala, com esse você não teve coragem, né? E olha que ele falou claramente, acusou vocês, sim, os árbitros, de adulterar a competição.
Laporta nisso, Laporta aqui, volta a atacar os árbitros. Há pouco tempo, bom, enfim, é que toda semana, todo mês, ultimamente sempre com esse assunto, olha, nenhuma palavra sequer dessa associação aí de... Sim, que querem proteger sua honorabilidade, é que de verdade impressionante. Bom, então, nada. Com Matias Prates Júnior, eles realmente se atrevem. Com Laporta, não se atrevem. Ei, falando de coisas dos árbitros... Ah, bom, outra, claro. Só. Como diz aqui um cara que se chama Jason, essa gente só retuitou uma única vez sobre Negreida e foi para falar mal do Florentino. Fato típico, aquela busca típica na conta pelo nome, o nome Negreida. E a única vez que disseram algo foi em 16 de dezembro de 25, faz bem pouco tempo. Rejeitam declarações que prejudicam a reputação da arbitragem. Dizem, há um árbitro investigado, um acusado. No caso de Negreida, a arbitragem é garantia de imparcialidade, não uma desculpa. Olha, só mencionam Negreida na conta deles no X, naquela vez que Florentino falou de Negreida. É impressionante. Aliás, havia coisas aqui que não mostramos no vídeo anterior de imagens roubadas do VAR. O que ocorre é que as outras foram mais escandalosas porque foram arbitradas de um jeito com as imagens do VAR, enquanto, com algumas imagens que tinham sido roubadas, arbitraram de um jeito completamente diferente. Essas entram em outra subcategoria, que é a de que não sabemos se foram roubadas do VAR na época, mas que poderiam ter sido pênalti. Aquele empurrão no Vinícius em Balaídos, do qual já falamos. Por sinal, naquela jogada, quando ele está entrando na área, começa a ser empurrado fora da área e termina sendo empurrado dentro. E claro, aquela do Mbappé em Maiorca, faz bem pouco tempo, que são jogadas que, insisto, não sabemos se o VAR, entendo que se nunca houve repetição, ao VAR também escondem as repetições. Não é que escondam deles as imagens, porque são coisas que já aconteceram, que já foram vistas, mas eles economizam nas repetições, não. E claro, sobre esse tema teria que se investigar a fundo. O que acontece na Sala Labor quando essas imagens? Não há repetições disso, ou quando contamos no vídeo anterior que há uma coletânea, nos últimos anos, desde o ano 18, desde Raivar. Daquilo de Hugo Duro com Vinícius, que terminou com Vinícius expulso, mas que Hugo Duro antes o agarrou pelo pescoço. Aquela mão de Sérgio Ramos em Mestala, no dia dos 3 pênaltis. Por sinal, teve mão antes de Musa, daquele jogador do Valência, aquela puxada de cabelo do Marcelo, etc. E é que o que não se repete não existe ou praticamente não existe. Queria acrescentar essas duas para ainda aumentar mais aquela lista dos horrores e falando de repetições e de coisas televisivas. Também viralizou este vídeo de Thierry Henry, olha, ex-Barça e tal, na época pelo Arsenal, sozinho nos eliminou nas oitavas de final da Champions em 2006. Mas é um cara que eu acho que o madridismo não tem muita antipatia, principalmente porque depois, no seu trabalho como comentarista e tal, acho que ele é um cara bastante certeiro. Olha, ele treinou a França Olímpica, que foi vice-campeã nos Jogos de Paris. E ele queria ter levado o Mbappé, o Camavinga e o Tchouaméni e os jogadores franceses. No final, o Real Madrid disse que não, mas ele estava treinando a França Olímpica. Outro dia, em Cibis, ele foi e disse isso, e nós vamos traduzir agora. Veja onde ele vai pegar a bola de novo como 9. Veja onde ele está de novo. Já tem 4 jogadores, não precisa ir lá. Ou seja, ele tem que ficar no meio como um 9. Não tem um 9 ali no meio. Ele está se referindo ao jogo do Mbappé como 9. Como Vinícius. Dá uma olhada. O que vai acontecer? Camavinga agora é o seu jogador mais avançado. Ele diz, claro, ele diz, olha, ou seja, aqui entram todos. Também é preciso dizer, ou seja, estão todos parados. Isso foi no jogo contra o Osasuna, o jogo que o Madrid perdeu na Liga há algumas semanas contra o Osasuna. Todos parados e só o Camavinga, o mais avançado, se movimenta buscando a tabela. Ele diz, e de novo diz, olha o Mbappé. Agora que chegou, tente permanecer na área e ao redor dela. Ele diz, você está aqui, diz,
diz: tente ficar nas imediações da área. Let them cook. Try to stay Ele diz: deixa eles cozinharem. there. He likes to stay on. Ele diz: ele gosta de ficar por trás. Ele diz: agora a bola vai para a área. Agora, faz uma corrida, make a run, entra na pequena área, faz o que um camisa 9 tem que fazer. Bom, enfim, já vimos isso 1 milhão de vezes, né? Já vimos isso 1 milhão de vezes com o Mbappé. E alguém pode pensar que eu não quero que o Mbappé jogue nem nada. Claro que não. Ou seja, claro que eu quero que o Mbappé jogue. Com certeza ele é nosso maior artilheiro. Sim, é um cara que faz gol com facilidade. Mas toda vez que vejo uma imagem dessas e aparecem centenas na minha timeline no X, toda vez que vejo, meu corpo pede para compartilhar. Eu vou compartilhar. Porque é tão impressionante o que faz o camisa 9 do Madrid ou o que deixa de fazer um jogador como o Mbappé. É tão incrível que até um compatriota dele, Thierry Henry, que é amigo dele ainda por cima, está dizendo: mas rapaz, como é que você não faz os movimentos de um 9? Você é um 9 atípico, gosta de sair mais da área e criar jogadas, mas o que o Mbappé faz é realmente incrível. É que ele vai receber a bola no meio-campo, joga com uma calma espetacular. Raramente ele faz desmarques, mas quando faz, como no jogo França x Brasil, marcou golaços impressionantes com sua velocidade. É uma questão de trabalhar um pouco mais e de ouvir seus técnicos, porque não posso acreditar que Arbeloa não diga o mesmo que Henry está dizendo. Não posso acreditar nisso. Talvez Arbeloa já tenha dito: olha, já desisti. Ou para agradá-lo, ele não fala, evitando deixá-lo bravo. Mas isso não faz sentido para mim pelo jeito do Mbappé, que é esperto e comunicativo. Poxa, dá pra ver que ele é gente boa. Por mais estrela que ele seja, e sim, estão circulando vídeos por aí dizendo que ele derrubou todo mundo, o Pochettino, o Tuchel, o Messi, o Neymar, ele derrubou todos. Mas de verdade, não quero ficar com essa impressão. Eu vejo ele agir, vejo ele falar, vejo como ele se comporta e tal, e me parece que é um cara que entenderia bem essa mensagem. Recentemente, numa entrevista, ele falou que talvez devesse correr e defender mais. Então que faça isso. Nenhum treinador diz isso pra ele de verdade. É que isso, se Mbappé fizesse 6, 7, 8, 9 movimentos assim, não vou te pedir para fazer sempre, mas faz algumas dessas durante um jogo, tenho certeza que isso se traduz em gols, cara. Ele faria mais gols. Olha, e chances ele está tendo, o que acontece é que ele está com a pontaria ruim, mas assim ele gera ainda mais. Bom, cara, mas não acontece. São coisas de arquivo X, cara. Bom, a gente se vê no próximo. Obrigado por estarem aí. Fiquem bem. Tchau.